igreja, pode se sentar. Igreja, é interessante esses números que foram ditos aqui nessa noite. Primeiro, paz e graça, queridos. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus, Jesus é bom o tempo todo. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando veio essas informações acerca do que vem acontecendo, da perseguição contra os cristãos em todo o mundo, faz nos arremeter aquilo que aconteceu já nos tempos antigos. Na época do Antigo Testamento, a gente via que havia guerras e tudo entre os povos, em busca de pregar-se a palavra de Deus, em busca de Deus, né? Aquilo que eles acreditavam. Só que no Novo Testamento a gente vai ver que a perseguição aos cristãos se intensificou de forma muito grande. Na época do imperador Nero, era um homem que foi um homem muito mau. Era um homem que mandava jogar famílias inteiras dentro dos estádios ali, para que os leões pudessem ser devorados. Foi um homem que, para iluminar a cidade dele, ele mandava colocar pinche no corpo das pessoas e mandava atear fogo, pelo simples fato de se declarar cristão. Nós vemos que hoje essa perseguição, ela continua ferrenha ainda. Foi citado alguns países aqui, mas nós vemos que essa perseguição, ela se estende em todos os países. Hoje, para você falar que você é cristão, dependendo de onde você está, às vezes você ainda vira motivo de chacota. Dependendo do ciclo que você vive, as pessoas ainda te apontam. Se você fala que é cristão, se você fala que é seguidor de Jesus Cristo. Nós ainda vivemos essa perseguição. E eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração, e que vai arremeter muito a isso também. E eu pedi ao Senhor, tem uns 2 meses que o pastor passou a escala para quem estaria ministrando. E desde que o pastor passou, eu estava ali sentado no meu cantinho, pedindo a Deus para que Deus me desse uma mensagem. E Deus falou comigo de forma muito audível, dizendo: lugar de filho não é na caverna. Você pode repetir comigo? Lugar de filho não é na caverna. Não é o lugar de filho. Não é o lugar que muita gente hoje tem entrado. E eu gostaria de ministrar aquilo que Deus colocou em meu coração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. E pode deixar aberto. No capítulo de número 19, do verso de número 9 até o verso de número 18. Eu vou ler apenas o versículo de número 9 e vou contextualizar com os irmãos para que nós possamos entender um pouco mais aquilo que será ministrado nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você pode repetir comigo? Que fazes aqui, Elias? Repita comigo isso, irmãos. Que fazes aqui, Elias? Queridos, o contexto dessa mensagem, Elias, no capítulo de número 18, ele se apresenta diante de Acabe e convoca os profetas de Baal para que subisse ao Monte Carmelo. Elias já vinha sendo perseguido, porque Elias havia profetizado sobre Israel que não haveria chuva durante 3 anos e meio. E olha que interessante esse homem, essa figura que aparece. Ele fala e diz: não haverá chuva segundo a minha palavra. É interessante que a comunhão dele, que ele estava com Deus, era tão grande, que ele falou: não vai chover, e não choveu. Olha o poder da intimidade de um servo de Deus diante do Senhor.
Olha o poder da intimidade. Ele falou e não choveu. Daí começa-se a perseguição. Durante 3 anos e meio não houve chuva em toda a terra. Depois de 3 anos e meio, Elias se apresenta diante de Acabe, manda chamar os profetas de Baal. Israel já estava totalmente corrompida, o povo já estava corrompido. E Elias manda chamar o povo, manda chamar os profetas de Baal, manda chamar aqueles que perseguiam o povo de Deus. E ele apresenta diante do altar o sacrifício. Baal, com os seus sacerdotes, apresentam um sacrifício, e Elias um sacrifício ao Senhor. Quando os profetas de Baal começam a clamar, para descer fogo do céu, clamou, e nada aconteceu. Os profetas passaram de manhã até o meio-dia, assim relata a palavra, e se cansaram, se cortaram, clamaram, porque aquele que está clamando por um Deus que não ouve, um Deus que não tem poder para poder te escutar, ele vai clamar o tempo todo e não vai obter respostas. Mas nós clamamos a um Deus vivo. Nós clamamos a um Deus que tem ouvidos, aquele que ouve a oração dos seus filhos. E Elias ali naquele momento clamou ao Senhor e pediu: Senhor, desce fogo do céu. E o Senhor de pronto atendeu a oração do seu filho. Uma das coisas que eu aprendo já nessa primeira passagem é que Deus responde à oração dos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Irmãos, aquele que se posiciona, independente de qualquer circunstância, se posiciona como cristão, o Senhor honra. O Senhor honra quem se posiciona como cristão, como filho que nós somos. E Elias, ali naquele momento, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor desceu fogo dos céus, consumiu o holocausto. E logo depois, Elias dá uma ordem e manda matar todos os profetas de Baal. E houve naquele dia mais de 450 profetas sendo mortos. E é interessante que esse homem de Deus, ele ouve essa palavra, ele ouve Deus falando. Porém, chega um momento na vida de Elias que, apesar dele viver ouvindo a voz de Deus, em comunhão com Deus, chega um momento que Elias teme. E é interessante que às vezes nós estamos vivendo, irmãos, é nisso que agora entra a minha mensagem. Elias está dentro da caverna, o Senhor aparece para Elias e fala com Elias, no versículo de número 9, do capítulo 19, diz: o que fazes aqui, Elias? Elias, por ter ouvido o que Jezabel o ameaçou, olha só, querido, Jezabel na figura agora de uma pessoa que estava servindo ao inimigo, fez ameaças ao Filho de Deus. E ele naquele momento, ele vendo todo o poder de Deus, ele temeu. Quantas das vezes a gente está vendo o poder de Deus, está vendo Deus agir, e tem ficado com medo diante das circunstâncias que tem, dos problemas que tem aparecido em nossa frente. Uma mulher disse para ele: olha, se amanhã até essas horas eu não fizer contigo o que você fez com os profetas, que os deuses me castiguem. Elias ficou com medo. Elias ficou com medo e foi se esconder em uma caverna. E o primeiro tópico que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, e eu quero trazer alguns pontos aqui de reflexão acerca de estar dentro da caverna, é ouvir palavras negativas, é ouvir palavras que vão te botar para baixo. Elias ouviu uma palavra de que, uma ameaça do que poderia acontecer com ele, e ele vai e se esconde dentro da caverna. Ele foi se esconder ali. Quantas das vezes a gente ouve pessoas que estão próximas de nós, que nos dão palavras que nos fazem desanimar.
Eu me recordo que no início da minha conversão, um dos meus maiores desafios foi dentro de casa. Eu vim de um lar a qual a minha família não tem base no Evangelho. E quando eu me converti, uma das coisas que minha mãe virava para mim e falava: depois de tudo de errado que você fez, agora você quer ser crente? Agora quer ser o crentezinho? Agora quer fazer diferente? E aquilo muito me entristecia, porque vinha de uma pessoa que eu amava muito. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o inimigo ele vai usar as pessoas que realmente você gosta para poder te machucar, para poder te ferir. Porque se você ouvir uma palavra negativa de alguém que está lá fora, ela não tem o mesmo impacto de você ouvir da sua mãe, de você ouvir do seu esposo, da sua esposa, de você ouvir de alguém que você gosta. E as palavras negativas nos fazem refrear. Pessoas dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não vai vencer, que você não nasceu para isso. Pessoas que vão te colocar para baixo o tempo todo. E são palavras que ferem, irmãos. E Elias, diante dessa palavra de Jezabel, ele entrou dentro da caverna. E quantas pessoas têm entrado dentro da caverna por ouvir palavras e críticas? Porque quem quer te criticar é porque ele quer apontar um erro seu. Porque quando a pessoa quer fazer a diferença, ela te dá um conselho. A crítica é para apontar um erro. O conselho é para te ajudar a evoluir, para te ajudar a crescer. E geralmente as pessoas estão dispostas ao quê? Eu vou te dar uma crítica construtiva. Ela está só te apontando o seu erro. Traz um conselho. Em vez de apontar uma crítica, em vez de apontar um erro. E aí as pessoas, muitas das vezes, tomam essas palavras como verdade. E têm se frustrado. E têm entrado em cavernas. E muitas das vezes têm morrido espiritualmente. E às vezes a gente ouve isso de quem está próximo e de quem está às vezes dentro da igreja, irmãos. Pessoas acabam ouvindo outros dentro da igreja falarem: ah, mas isso acontece dentro da igreja? Acontece. Acontece. Então eu quero dizer para você nessa noite: não aceite palavras negativas. Sabe o que você faz? Eu vou te dar um conselho que eu fiz isso comigo. Quando minha mãe falou isso para mim, eu saí para fora, estava na casa da minha mãe, saí para fora de casa. Na esquina da rua onde é que eu morava em Águas Claras, na esquina onde eu morava, sentei numa marquise e chorei. E comecei a falar com Deus: Deus, mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não falou que eu seria isso. E eu tenho que aceitar que aquilo que Deus falou para mim é diferente daquilo que as pessoas vão falar. Aquilo que Deus diz ao meu e ao seu respeito é diferente do que o mundo pode dizer. E eu tenho que ter por verdade aquilo que Deus disse ao meu respeito. E eu comecei a blindar. Eu falei: Senhor, a partir de hoje eu blindo o meu pensamento. A partir de hoje eu vou blindar a minha mente para ouvir apenas aquilo que o Senhor tem para mim. Porque se eu pegar palavras negativas e trazer isso para mim, transformar como verdade, eu não vou avançar, eu não vou crescer, eu vou ser um fracassado. E o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. O projeto de Deus não é ter filhos fracassados. E às vezes a gente toma isso como verdade. E isso não é uma verdade. Seguindo, avançando. Um outro ponto que leva pessoas para dentro de cavernas são relacionamentos mal sucedidos. Eu quero que nessa noite você possa refletir. Eu estou citando algumas coisas que o Espírito Santo me direcionou a falar, mas tem pessoas que ainda vão estar em processo de caverna aqui nessa noite, que precisam ser libertos. E o Espírito Santo vai falar com cada um. E um dos pontos foi, o Senhor falou comigo: relacionamentos mal sucedidos. Pessoas que teve alguns relacionamentos e se frustraram com esses relacionamentos. Relacionamentos conjugais fazem com que a maioria das pessoas se afastem de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos unir ao jugo desigual.
Quando Deus tem um propósito, Deus vai lapidar a pessoa que vai entrar do teu lado. Tem pessoas que para que você acha, é igual o início de namoro. Já viu o início de namoro? Você pega aquela pessoa e fala assim: nossa, é essa daqui, é ela que eu quero, eu vou namorar, eu vou casar, é o amor da minha vida. Passa um tempinho, não é nada daquilo que você esperava. Aí a pessoa que entra num jugo desigual, irmãos. E tem pessoas que precisam entender que o jugo desigual nos afasta de Deus. E esses relacionamentos mal sucedidos, eu estou falando, agora eu falei de relacionamentos conjugais, e aos relacionamentos interpessoais. Você fazer aliança, fazer sociedade com pessoas que não estão na mesma frequência, que não estão no mesmo sentido de adorar e louvar a Deus. Tem pessoas que a gente acha que são nossos amigos. Olha só o que o Senhor Jesus fez. Ele andava no meio de uma multidão, certo? Quantas pessoas ele escolheu para ser os discípulos? Quantas? 12. Uai, anda no meio da multidão e só escolhe 12? Tá. E quantos desses 12 ele escolheu para ser mais chegados dele? Quantos? 3. Quantos dormiam no peito dele? Só um. Olha só como Jesus era seletivo. Você tem selecionado as pessoas que estão próximas de você? As pessoas que estão próximas de você estão no mesmo propósito para te levar para próximo de Deus? Ou elas estão te afastando de Deus? Pessoa que tem te abraçado, que tem te beijado. Olha só, irmãos. Quem foi que deu um beijo em Jesus e o traiu? Com o quê? Com beijo. A pessoa vem, te abraça, te beija e está te traindo. É forte, né? Pessoas que você acredita que é para ser, é meu amigo. É meu amigo. Enche a boca para falar que é o amigo. E daqui a pouco é o que está te levando para fora do caminho do Senhor. Daqui a pouco é o primeiro, na hora de poder te dar um apoio, é o primeiro a te botar para baixo. E com isso, te afasta da presença do Senhor e te leva para dentro de uma caverna. Te leva a viver a decepção que hoje acaba vivendo com as pessoas. Tem uma frase que diz: espere tudo de Deus, espere pouco de você e não espere nada dos outros. Só que a gente acaba esperando muito dos outros. A gente deposita muito a nossa confiança nos outros. A gente deposita muito a nossa confiança no irmãozinho da igreja. É o irmão da igreja. É o... Irmão, ele também vai falhar, viu? Deixa eu te dizer, ele também falha, ele também peca, ele também erra. Então, quando você for concentrar o seu desejo, a sua vontade de servir, concentre ela no Senhor Jesus. Não faça por homens, não faça por pessoas, porque elas vão te decepcionar. O Senhor Jesus é o único que não vai te decepcionar. Ele é o único que vai estender a mão para você quando todos virarem as costas. E assim diz a palavra do Senhor: ainda que o teu pai e a tua mãe te desampare, eu, Senhor, não te desampararei. Aleluia. Irmãos, nós temos visto que hoje muitas pessoas saem da presença de Deus porque se frustram dentro da igreja, ou têm relacionamentos que são frustrados, e a primeira pessoa que ele resolve abandonar é quem? É Jesus. É Jesus. Ele está frustrado com tudo. Ele resolve abandonar logo quem nunca o abandonará. Ele resolve sair da presença de quem ele não deveria sair. E hoje nós temos visto pessoas por estarem frustradas nesses relacionamentos, que vão para dentro de cavernas. E essa caverna, irmãos, que eu estou dizendo, agora a gente traz para o lado figurativo, são esse recuo que você dá. Quando você se isola, quando você se afasta, porque a caverna, ela dá a alusão de um local escuro, de um local que você vai estar sozinho.
E Jesus não nos chamou para ficar dentro da caverna, Jesus nos chamou para a luz. Jesus nos chamou para fora. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo nessa noite. Ele não te chamou para ficar dentro de caverna, Ele te chamou para ficar fora. Mais um ponto que o Senhor falou comigo: dificuldade financeira. Questões financeiras. Dificuldade financeira é uma das coisas que leva pessoas a entrarem dentro das cavernas. Isso abala os relacionamentos. Uma das coisas que abala os relacionamentos é onde falta dinheiro. Só que assim, irmãos, a palavra de Deus diz em Ageu que Deus é dono do ouro e da prata. Todas as coisas são do Senhor. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Opa, peraí. Alguma coisa está acontecendo que eu não estou conseguindo acessar aquilo que Deus tem prometido. E sabe uma das coisas que faz o cristão não acessar a questão, agora eu vou falar em questão financeira mesmo, dinheiro. Sabe o que é, irmãos? A ingratidão. Deus detesta a ingratidão. Nós temos que ser gratos. Em Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve, no capítulo de número 5, verso de número 19, ele diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Esse é o princípio da gratidão. E uma das coisas que o cristão tem que aprender, irmão, e a pedir ao Senhor, e eu falo isso porque eu pedi ao Senhor, é administração financeira. É você saber administrar tudo aquilo que Deus coloca em sua mão. Porque às vezes, irmão, você está vivendo do pouco, e Deus está testando como é que você administra esse pouco. Como é que você está cuidando do pouco que Deus está colocando na tua mão? É uma pergunta retórica. Todo mundo aqui quer ter mais, não quer? Sim. Todo mundo quer ser mais abençoado financeiramente? Sim. Cada um tem seus desejos, seus propósitos, aquilo que quer fazer. Mas o que você tem feito com o pouco que Deus tem colocado? Como é que tem sido a tua vida? Porque a palavra de Deus diz em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedir mal, que é para gastar com os deleites. Opa! Então tem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos seguir. Princípios são inegociáveis. Os princípios que Deus nos dá para poder ter uma vida transformada, mudada, e uma vida que hoje a gente pode dizer próspera, e próspera não é só no sentido financeiro, é a gente saber administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Você tem um carro, você cuida? Você tem uma roupa, você cuida da sua roupa? Você cuida dos móveis que você tem dentro da sua casa? Você cuida da sua casa? Você cuida da sua família? Você tem sabido administrar aquilo que Deus tem colocado, o pouco que Deus tem colocado? Porque para colocar no muito, você tem que ser fiel no pouco. É a palavra, não é eu não. Sede fiel no pouco e sobre o muito. Peraí. Então, se eu aprender a ser fiel no pouco, se eu aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, então o Senhor nos fará prosperar. Minha esposa está aqui, ela vê, eu sou um cara meio assim, eu sou muito organizado, eu costumo dizer que as minhas coisas, eu chego em casa, eu sou muito enjoado, eu acho que eu vou usar até essa expressão aqui. Mas assim, o que Deus me deu, eu vou pegando as minhas coisas e eu gosto de organizar, irmão. Eu pego minha roupa, eu deixo organizada, meus sapatos, minhas coisas eu deixo tudo arrumadinho. Eu não tinha. Eu já dei meu testemunho aqui, irmãos. 2010 eu não tinha roupa para vestir. Eu não tinha nada. Aí Deus vai e resolve me abençoar. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Aí eu botei meu joelho no chão e falei assim: Senhor,
Me ensina como José a administrar aquilo que o Senhor tem colocado em minha mão. Me ensina a ser fiel no pouco. Porque o Senhor tem promessa para as nossas vidas e nos colocar no muito. Mas Deus só vai te colocar no muito na hora que você for fiel no pouco. Na hora que você aprender a administrar o pouco que Deus está colocando. Aí as pessoas vivem frustradas porque não conseguem alcançar. Porque não está sendo fiel no pouco. Porque é uma via, irmão. Deus resolve te abençoar. Peraí, deixa eu abençoar ele aqui, nesse pouco aqui. Deixa eu ver como é que vai ser ele. Ela não consegue nem administrar o pouco. Aí como é que Deus vai aumentar? Como é que Deus vai transbordar os teus celeiros? Se Deus hoje mudasse a tua história financeira, o que você iria fazer? Você já pensou? Você já parou para pensar se amanhã você amanhecesse milionário? Você já se preparou para isso? Você já se preparou para ser herdeiro daquilo que Deus tem para os seus filhos? Já se preparou? Já parou para pensar? Eu já. É acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. E Deus está disposto a abençoar. Meu Deus, e outra coisa que o tempo aí não para, né? O reloginho aqui está. Diante disso, irmãos, um outro ponto. E esse ponto vai mexer muito com você nessa noite. É a frustração pessoal. É a autorrejeição. É não se sentir capaz. O que eu acabei de dizer aqui, tem muita gente falando, isso não é para mim. E deixa eu dizer, é para você sim. É para você porque nós somos, a palavra de Deus diz, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, a nação adquirida. Ei, a palavra de Deus é para os seus filhos. Tem alguém aqui que não é filho? Então, se a palavra de Deus é para os seus filhos, as promessas de Deus são para os seus filhos, quem tem que tomar posse, irmão? E é nisso que nós precisamos entender. Nós precisamos, irmãos, tomar agora a consciência e ressignificar aquilo que outrora as pessoas e o mundo tentou colocar, dizer que você não pode, que você não vai conseguir. E às vezes você tomou isso por verdade e hoje tem vivido dessa forma. Aí você, não, mas isso aí é demais para mim. Isso aí eu não posso, isso aí eu não vou dar conta. Isso aí é para aqueles que estão lá em cima. Não, aquelas pessoas que estão desfrutando lá em cima, você também pode desfrutar. Você também pode ter um bom carro, você também pode ter uma boa casa, você também pode dar uma boa viagem para a sua família, sabe? Desfrutar, poder chegar no final de semana, poder sair para um restaurante, almoçar com a sua família. E agora, irmão, não estou pregando o evangelho igual a pregada aí fora de prosperidade a qualquer custo, não. Não, eu estou pregando um evangelho que é vivido dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, que nós temos que viver o melhor dessa terra. Não quer dizer que nós não vamos ter aflições, quer dizer que nós vamos ter, mas Deus tem o melhor preparado para nós. Lógico, tem uns que vão ainda dizer, vai falar assim, mas a gente vai viver isso tudo lá no céu. Se fosse para viver só lá no céu, Deus não tinha deixado a gente só aqui para poder ficar sofrendo, irmão. Deus não criou aqui uns bonequinhos para poder colocar aqui na terra para ficar sofrendo aqui, não. Deus criou pessoas dotadas de sabedoria. Criou pessoas inteligentes, capazes. Que são capazes de transformar esta geração. Eu estava aqui agora há pouco, quando chegou, estava conversando com o pastor Paul. O pastor Paul passou por uma cirurgia essa semana. A cirurgia foi rapidinho, o pastor disse que entrou de manhã, de tarde já estava de alta. Olha como a medicina evoluiu. Olha como foi o boom tecnológico que nós tivemos agora, a questão de internet. Olha como o ser humano é inteligente. Olha como Deus dota. E a palavra de Deus ainda diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que dá deliberadamente. E tem pessoas que acham que não são capazes, mas deixa eu te dizer, o Senhor diz, tu é capaz. Você pode sim, irmão. Você pode superar. Você pode sair dessa caverna e viver algo novo, que Deus tem preparado para a tua vida. Tem pessoas que ainda estão vivendo, irmãos,
São alguns processos que a gente tem que aceitar e tratar, saber que tem. Tem pessoas hoje que vivem num estado depressivo. A depressão tem levado pessoas para dentro da caverna. A depressão dos problemas que estão, daquilo que passou. Tem pessoas que estão vivendo no hoje, o estresse do dia a dia, a correria do dia a dia, a loucura do dia a dia, esse estresse. Tem pessoas que estão vivendo na ansiedade daquilo que ainda vai acontecer e que precisam ser tratadas. Buscar ajuda para ser tratado não é vergonha. Vergonha é continuar dentro da caverna, vergonha é continuar dentro do poço. Vergonha é não estender a mão e procurar ajuda e sair desse local aonde não é local para o Filho de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que tem algumas situações que vai depender de você para dar o primeiro passo. Deus orienta. Quantas das vezes Deus tem falado com seus filhos? Deus tem direcionado seus filhos. Às vezes a gente pede para Deus poder falar. Aí você vem para um culto como esse, através dos louvores, através da ministração, e Deus está falando contigo. O que está faltando, sabe o que é? É uma decisão sua. É uma decisão de olhar e falar assim: opa, agora sim, eu vou viver uma nova história. Porque a palavra de Deus diz, em Salmo, capítulo de número Salmo 113, desculpa, não tem capítulo, Salmo é só número. Salmo 113, Deus pega o homem do monturo e bota sentado junto aos príncipes. Essa situação ruim, essa situação negativa, aquilo que você já não acredita mais, estenda a sua mão para o Senhor e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu vou fazer uma breve analogia do que aconteceu. Numa reunião de pastores, os pastores decidiram tomar banho no açude. E aí, quando eles estavam nesse açude tomando banho, um dos pastores se afastou um pouco, tomando banho ali, ele acabou tendo cãibra e começou a se afogar. Enquanto ele estava se afogando, ele estava gritando, os outros pastores estavam perto, tinha um irmão, um pastor, pastor João. E os outros pastores: pastor João, o senhor é campeão de natação, pastor João, ajuda o outro pastor. E ele lá olhando, e o outro pastor se debatendo, e o outro pastor se debatendo, e o irmão João olhando. Quando o pastor começou a submergir, a afundar, começou a afundar e já não tinha mais força, o irmão João tirou a camisa, pulou dentro da água, foi lá e buscou o outro pastor que estava se afundando. E aí os outros pastores falaram: por que você não foi lá e ajudou ele antes? Porque se eu tivesse ajudado ele, enquanto ele estava se debatendo, ele teria força para afundar nós dois. Mas quando as forças dele se acabou, aí eu fui lá e entrei e resgatei ele. Se nessa noite as tuas forças já se acabaram, se você já não tem mais força para poder continuar, o Senhor está dizendo para você nessa noite: é aonde Ele entra. Porque aonde as nossas forças, quando o braço do homem já não consegue mais, aí a provisão de Deus entra na tua vida. Porque na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Mas o poder de Deus só vai se aperfeiçoar quando você olhar e falar assim: Deus, eu já não dou conta mais. Sozinho eu já não consigo. Eu não consigo sair dessa caverna. Eu não consigo sair desse lugar que eu estou. E eu preciso de ajuda, Deus. Entra com providência. E é isso que o Senhor está querendo. Ele está querendo ouvir de você que você é dependente dEle, que você precisa dele para poder sair da caverna. Um outro ponto que Deus falou comigo, e esse ponto Ele vai falar com você: você é útil dentro da obra de Deus. Nós vimos aqui retratando quantas pessoas hoje têm levado o Evangelho, têm cumprido o ID, tem cumprido o falar do amor de Deus.
E às vezes a gente acha que para poder falar do amor de Deus, eu tenho que estar ministrando aqui em cima, eu tenho que estar pregando, eu tenho que estar louvando. Irmãos, essa aqui é a menor parte. A maior parte é o servir. A maior parte, querido, é você pegar e falar do amor de Deus fora das quatro paredes. Ser cristão aqui dentro é fácil. Ser cristão lá fora, onde o mundo te conflita, aonde as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ah, mas você não era fulano de tal? Você não era aquele? Era, realmente. Olha o que Deus fez comigo. Mais um motivo para você dar o seu testemunho. Mais um motivo para dizer para as pessoas, falar assim: realmente, eu fui tudo aquilo lá atrás, mas hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu era criatura, hoje sou filho. Hoje eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E nós entendemos que nós somos úteis na obra de Deus. Nós podemos falar do amor de Deus. Breno, não tem ninguém que nos impeça hoje de falar assim: Jesus é bom. Jesus pode mudar a sua história. Tem pessoas que estão sendo impedidas só de ter uma Bíblia. E nós não temos esse impedimento. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo de Cristo, todos os membros, eles são úteis. Você sabia que se você perder o dedinho do pé, você não consegue ter estabilidade? O dedinho, aquilo que a gente acha menos importante, você perde a estabilidade. Então eu quero dizer para você, você no corpo de Cristo, você é útil. Deus te chamou com um propósito. Entenda que o teu propósito, se você não sabe louvar, se você não sabe pregar, não tem problema, irmão. Tem muita atividade sendo desenvolvida nessa igreja. O bom dessa igreja é que ela é uma igreja viva, ela é uma igreja pulsante, ela é uma igreja que está disposta a encontrar aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus e em busca dos perdidos. E da sua forma é que você vai falar. Deus escolhe cada um para falar de uma forma. Às vezes você não consegue vir aqui, mas lá fora você consegue falar. Lá fora você consegue conversar com as pessoas. Então você é útil sim, irmãos. Então o chamado de Deus para a sua vida é: saia da caverna. Saia das crenças limitantes, aquilo que te limitou até hoje, aquilo que te parou, aquilo que até hoje você não conseguiu romper. Faça um diferente hoje com Deus. Viva. Eu me lembro que quando eu ouvi uma palavra semelhante a essa, eu tomei posse daquilo. Eu falei: olha, eu posso viver isso, eu posso acessar esse novo. E é isso que eu quero para mim. É uma decisão. E hoje, mais uma noite, Deus nos dá a oportunidade de ter uma nova decisão. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, mas eu sei que você não vai sair, porque o Espírito Santo já falou contigo. É só você não aceitar. Aí já é uma coisa sua. Agora que o Espírito Santo já falou, ele já falou. E você tem, o Senhor hoje colocou o poder da decisão nas tuas mãos. Ele olhou para você e disse: eu estou disposto a te ajudar. E aí, você está disposto a aceitar a ajuda do Senhor? Você está disposto a experimentar o sobrenatural de Deus? A viver aquilo que ainda não viveu? E é nisso que nós precisamos meditar, irmãos. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para viver uma nova realidade. Precisamos de pessoas que venham à consciência e relembrar aquilo que Cristo já fez, ou aquilo que Cristo ainda vai fazer na tua vida. E o Senhor deu uma sacudida em Elias e falou assim: olha, não fique aí dentro da caverna, porque eu ainda tenho uma obra para a tua vida. E é o que o Senhor está dizendo para muita gente aqui nessa noite: não fique dentro da caverna, porque eu ainda tenho obra na tua vida. Você não nasceu para ser só mais um no meio da multidão. Você foi separado, escolhido. A palavra de Deus diz que desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha trilhado
o plano perfeito para a tua vida. Pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, querido. Nesta noite eu tenho certeza que Deus falou tremendamente conosco.